Então agora eu começo o resumo do estudo, né, desses três vídeos que eu fiz aí sobre observação, iluminação e aplicação do texto. Agora eu trouxe aqui na própria tela para mostrar como que ficou o meu estudo para mim, né, aplicado. Então eu fiz ali os garranchos à mão, agora eu estou fazendo para mim no próprio computador para ficar mais fácil a observação. Então eu destaquei aquilo que eu já tinha destacado, servos, Cristo Jesus, né, em vermelho ali, escravos, é, a palavra em grego, a palavra em português. Ali eu destaco que na NVT, por exemplo, é a única Bíblia, ali a única interpretação, a única tradução que trouxe realmente o termo escravos, e eu achei muito interessante a nova versão transformadora por causa disso. Eu não gosto muito da nova versão transformadora em alguns outros aspectos, mas ele conseguiu trazer essa palavra, né, bem forte assim, bem firme. Então eu deixei o texto, né, nesse editor de texto, e eu coloquei o tema central como parte das 7 primeiras palavras, né, do texto aí. Eu foquei no termo servos nesse primeiro momento. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre santos, né? Eu pretendo pensar um pouco mais sobre a palavra santos, mas nesse momento eu destaquei isso. Então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, Paulo, que é o escritor da carta, ele está escrevendo aos santos em Cristo Jesus, que vivem em Filipos, e aqui ele também reconhece eles como santos. Então, no próximo momento, eu vou falar sobre a respeito de como Paulo se chama eles de santos, né? E, por enquanto, eu vou focar no remetente da carta, que são os servos de Cristo Jesus, os servos de Cristo Jesus. Então, o tema central que eu tirei para mim, servo de Cristo Jesus. Então, aqui algumas observações, né, que eu deixei para que eu não pudesse esquecer depois, ao contrário de como se identificou aos Gálatas, né, lá em Gálatas 1, de 15 a 16, que Paulo se chama como apóstolo para poder corrigir um erro teológico que estava acontecendo ali, umas heresias que estavam acontecendo, pessoas tentando se infiltrar na igreja e se chamando superapóstolos. Então Paulo ele também se sente nesse direito de se chamar de apóstolo do Senhor Jesus Cristo para demonstrar o verdadeiro evangelho, né? Que Paulo vai falar ali em Gálatas que estão pregando um outro evangelho que na verdade não é outro, mas é doutrinas de homens e doutrinas de demônios. Então aqui nesse momento Paulo em Gálatas ele é bem enfático em se chamar, trazer para si o título de apóstolo, que nada mais é uma transliteração do grego, né? Mas é um enviado do Senhor para uma missão, uma obra especial. Então, para corrigir heresias que vinham acontecendo na região da Galácia. Paulo aqui, nessa carta aos Filipenses, diferentemente, ele assume a posição de serviço, a posição de escravo, né? Pois e aqui eu acho interessante porque isso remete a algumas outras cartas, e Paulo ele realmente tem essa consciência de servidão, diferente do que ele apresenta em Gálatas, mas aqui em Filipenses ele retorna a sua mansidão ali para se identificar para aqueles que vão receber a sua carta. Então lá em 1 Coríntios de 15 a 9 a gente pode lembrar que ele escreve: pois sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sequer mereço ser chamado de apóstolo porque persegui a igreja de Deus. Então Paulo mesmo ele não se considera assim tão especial contra os outros apóstolos que andaram com Cristo durante os 3 anos em que Jesus ele estava servindo, enquanto Jesus estava na terra. Ele não se considera apóstolo por causa disso, né? Porque apóstolo, e aí a gente vai ver também mais para frente, mas apóstolos não existem mais hoje. Existem diversas pessoas que se chamam profetas, se chamam apóstolos, mas na verdade apostolado, e aí a gente vai ver na carta de Atos, que provavelmente foi escrito por Lucas, que apóstolos eram os 12, né? Tem que ter andado com Cristo enquanto ele era vivo, tem que ter visto Jesus Cristo ressurreto. Então Paulo ele não se considera apóstolo por causa disso, porque ele não andou com Cristo quando ele estava em carne, só andou com Cristo depois que Cristo foi glorificado, depois que Cristo foi assunto ao céu. Então ele se sente nessa pequenez, né? Nessa pequenez. E aí eu continuo, né? Outro destaque que eu trouxe é que ao assumir o título e posição de servo, Paulo aponta para Cristo Jesus, que também assumiu a posição de servo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo.
Antes, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou. Então, Cristo, ele se humilha, e aí Paulo também vai trazer sobre si essa situação. Ele também se humilha, ele também reconhece, por causa de Cristo, pela sua servidão a Cristo Jesus, que assim como Cristo se fez servo, ele também deve se fazer servo. Servo de Cristo, principalmente, não servo dos homens, servo do Senhor Jesus Cristo. E aí Cristo, ele lembra que Cristo foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Em Filipenses 2, de 5 a 8. Tá, então aqui foram aquelas observações iniciais, um resumo daquilo que foi trazido até agora, né, na carta, que é uma carta de 4 capítulos, você lê em 25 minutos, mas eu gosto de aprofundar o tema um pouco para eu pensar e meditar a respeito de cada verso, de cada palavra e ruminar o texto, né, como a gente fala, meditar no texto. Meditar é ruminar, é pensar e andar pelo texto. E aqui a gente vê que uma coisa chama a outra. O termo servo vai para Gálatas, depois eu vou para 1 Coríntios, depois eu vou para Filipenses de volta. E aqui eu trouxe as aplicações e deixei as aplicações aqui para mim, para eu não esquecer da questão da servidão. Então, eu já falei isso no outro vídeo, todos nós, todas as pessoas são escravas de alguma coisa. Seja ela escrava de si mesma, seja ela escrava de Satanás, seja ela escrava do império das trevas, a pessoa ela está aprisionada, seja na própria vontade, a pessoa está aprisionada, talvez ela é escrava da, sei lá, da depressão dela, ela é escrava dos desejos dela, ela é escrava de diversas outras coisas, né? Eu me recordo, assim, muitas vezes as pessoas falam, mas eu sou livre para fazer aquilo que eu quiser. E em muitos momentos que eu me deparo com algumas pessoas, a gente vê que a pessoa é livre para fazer o que quiser, mas é livre para, por exemplo, vou falar pessoas que usam drogas, a pessoa é livre para usar a droga que quiser. E quantas pessoas perdem família por causa do uso de drogas, quantas pessoas perdem a vida por causa de uso de drogas, quantas pessoas perdem pessoas, amizades, por não perceberem que a única, como que eu vou dizer, a única liberdade que existe de verdade é Cristo Jesus, é viver sob a vontade de Deus, é conhecer os mandamentos do Senhor. Quando Deus deixa os mandamentos para que nós vivamos, quando Deus deixa a palavra dele para que nós vivamos, ele está deixando a palavra dele para que a gente possa perceber que nós só conseguimos ser livres de verdade quando nós seguimos a vontade de Deus. Quando a gente não segue a vontade de Deus, a gente é escravo da gente mesmo. Ele é o nosso fabricante. Ele fez, ele que pensou como que nós existiríamos, para que nós faríamos. Então ele nos chama à liberdade. Então eu lembro ali de Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Escravidão de quê? Escravidão de mim, escravidão da minha vontade, escravidão dos meus desejos, escravidão daquilo que me aprisiona, daquilo que me afasta de Cristo Jesus, daquilo que me conduz para o inferno sem eu perceber, quando eu era escravo da minha pseudo-liberdade, né? Eu acho que essa que é a palavra. As pessoas que se dizem livres porque porque eu não vou para nenhuma igreja, eu sou livre de religião, eu sou livre das coisas de igreja, sou livre de Deus, sou livre de tudo, eu sou livre para fazer aquilo que eu quiser. A pessoa ela é escrava da própria vontade. Ali o segundo ponto, os servos de Cristo são escravos para a liberdade de filhos. Nossa, isso aqui para mim é magnífico, é impressionante, assim, o quanto isso fala ao meu coração. Lá em João, capítulo 1, verso 12, vai dizer, mas a todos quantos o receberam, quem? A Cristo Jesus. Todos os que receberam Cristo Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. O que eu preciso fazer para ser livre? Crer em Cristo Jesus. Somente. E viver a vida que ele pede para que eu viva. Porque o que foi chamado, e aí 1 Coríntios 7, 22 a 23 vai dizer, porque o que foi chamado no Senhor, quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, e aqui Paulo escreve num contexto romano em que as pessoas eram submetidas à escravidão, não a escravidão como a gente conhece na história do Brasil, mas um outro tipo de escravidão romana, mas as pessoas muitas vezes eram escravos até sexuais, eram prostitutos do sexo, né? Então, ele está falando de pessoas escravas no mundo antigo. Quem foi chamado escravo é liberto no Senhor. Imagine para um escravo
que às vezes tem 20 anos de servidão, saber que ele é livre em Cristo Jesus. Isso é uma coisa que nós, no nosso século, sob democracia, nunca vamos conseguir compreender. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, ou seja, aquele que era senhor dos escravos, agora é escravo de Cristo. E aí você vê que nós nos achamos livres para fazer o que nós quisermos. E aí nós somos escravos da nossa própria vontade. Mas se nós fomos chamados sendo livres, nós somos agora escravos de Cristo. E aqui eu falei, isso não existe, só existe duas servidões. Ou você é servo do império das trevas, ou você é servo de Cristo Jesus e anda na luz. E não existe outro, não existe meio termo nessa jogada, por assim dizer. Porque por preço fostes comprados, não vos torneis escravo dos homens. E quantas pessoas, quando estão nas trevas, são escravos dos homens, escravos da vontade dos homens, são servos de homens que não amam a Deus e não querem fazer a vontade de Deus. E aí vem essa pergunta aqui embaixo: que benefício temos ao ser escravos de qualquer outra coisa e não de Cristo? É melhor eu ser escravo de alguém que compra a minha liberdade para que eu viva livre, submisso à vontade dele? Ou é melhor eu ser escravo da minha própria vontade, sabendo que a condenação eterna é certa? Eu fico me perguntando, eu lembro de um exemplo que foi usado certa vez, de que um escravo estava numa feira de escravos para ser vendido, e aí vem uma pessoa com piedade sobre ele, ali tendo compaixão para aquele escravo, e compra o escravo. E aí o escravo vem seguindo e ele fala, não precisa me seguir. Aí o escravo fala, preciso sim, você me comprou. Ele falou, mas eu te comprei para te dar liberdade, pode ir embora. E aí o escravo que está liberto agora, ele fala assim, mas se eu sair de perto de você e viver uma vida livre, vão me escravizar de novo e eu vou ser vendido novamente. Eu prefiro ser um escravo de quem me comprou para a liberdade do que escravo de alguém que vai me maltratar. E aí esse escravo decide viver a vida dele em servidão àquele que comprou a liberdade dele para não se escravizar de novo. E essa é a liberdade de Cristo. Cristo nos comprou com preço de sangue, e aí muitas vezes a gente não dá valor ao sangue derramado do Senhor sobre a nossa vida, e ele nos comprou para a liberdade e nós correspondemos a essa compra que ele fez de nós em servidão, mas uma servidão de amor, uma servidão de liberdade. Diferente da liberdade que o mundo prega, diferente da liberdade do sistema do mundo. O terceiro ponto que eu trouxe para mim, os servos de Cristo Jesus devem ser servos uns dos outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis de liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então Jesus ele se faz servo de todos, para demonstrar como o seu seguidor deve ser. E Paulo, da mesma forma, assume a forma de servo. E no prefácio da sua carta ele coloca também Timóteo junto na mesma posição, demonstrando o desejo de que todos na igreja sejam servos uns dos outros, como Cristo Jesus se fez servo no nosso lugar. Ele assumiu a posição de escravo para nos dar liberdade. Eu fico imaginando um escravo que, para tirar o outro de dentro da servidão, ele fala, não, eu vou assumir a escravidão desse aí para que ele possa ser livre. E foi isso que Cristo fez conosco. E eu fico imaginando, os servos de Cristo Jesus devem ser servos uns dos outros. Como o mundo seria melhor, como a igreja seria melhor se nós considerássemos o outro superior a nós mesmos, né? Quando muitas vezes quando eu falo que nós somos escravos da nossa própria vontade, toda a nossa agenda é só perceber. Como eu sei que eu sou escravo da minha própria vontade? Quando toda a minha agenda está voltada para os meus próprios interesses, né? E eu falo isso com muito temor e tremor, porque eu sou uma pessoa que faço a agenda do dia seguinte na minha cabeça, né? Amanhã eu farei isso, 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 isso. E aí eu vejo que eu montei a agenda toda em cima de mim, ou seja, escravo da minha própria vontade. Deixei de ser escravo de Cristo ao invés de perguntar, Senhor, o que tu queres que eu faça amanhã? Ou, Senhor, como eu posso ajudar o meu irmão amanhã? Senhor, tem alguém em dificuldade que eu possa ajudar de alguma forma? Então, Cristo, ele se faz exemplo para que nós possamos seguir o exemplo dele, se fazer de servo. Colocar, né, nossa agenda totalmente à disposição de Deus e
também à disposição daqueles que precisam ao nosso redor. E por último, quem persegue a igreja de Cristo Jesus, persegue o próprio Senhor da igreja, Jesus Cristo. E aí eu lembro de Atos 9, de 4 a 6. E caindo por terra, que era Saulo, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ora, se Jesus não estava sendo perseguido por Paulo, não o próprio Jesus, mas a igreja de Cristo estava sendo perseguida por Paulo, logo Cristo estava sendo perseguido. Quem persegue a igreja de Cristo persegue o próprio Senhor da igreja. Nós que somos servos de Cristo, ao sermos perseguidos por pessoas por causa da nossa fé, por causa da nossa vivência, por causa da nossa vida, por causa da nossa servidão a Cristo, não se preocupe se você está sendo perseguido, porque Cristo é que está sendo perseguido, não é você, é o próprio Senhor. E se o Senhor está sendo perseguido, pode ter certeza que um dia eles vão cair por terra, vão se deparar com Cristo Jesus e vão ter que prestar contas do porquê perseguiram a igreja de Cristo. Então, perseguir um servo do Senhor não é só perseguir um servo do Senhor, é perseguir o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui, quando eu falo igreja de Jesus Cristo, né, eu falo a igreja de Jesus Cristo num sentido católico, né? O termo católico quer dizer, ele traduzido é universal. A igreja de Cristo não são as denominações que existem. A igreja de Cristo é a igreja invisível de Cristo. É gente de todo povo, língua, raça e nação. A igreja de Cristo espalhada por toda a terra, porque Cristo tem servos espalhados em todos os lugares do mundo. Então, todos aqueles que são perseguidos pelo Senhor são perseguidos. Todos aqueles que são perseguidos por alguém é o próprio Senhor que está sendo perseguido. E aqui eu fecho esse breve estudo no verso 1, na primeira parte, vamos dizer assim, a parte A do texto, lembrando que isso é uma carta. Uma carta, normalmente, ela é lida de uma vez só, ela tem um remetente, um destinatário e ela tem uma conclusão no final. Então, é importante a gente perceber na hora de observar o texto, a primeira coisa, como que eu vou me deparar com o texto? Esse texto foi escrito em qual sentido? Esse texto ele é para ser lido literalmente? Esse texto ele é lido no sentido espiritual? Como eu devo ler esse texto? Qual que era o objetivo do autor? Para quem ele escreveu primeiro? Porque essa carta de Filipenses não foi escrita para nós hoje no século XXI. Nós usamos o texto com auxílio do Espírito Santo para aplicações pessoais na vida da igreja hoje, mas o objetivo principal da carta não foi escrito para nós no século XXI, foi escrito para o século I. Então, isso é muito importante a gente ter em mente todas essas questões na hora de estudar o texto bíblico. Saber quem escreveu, por que escreveu, para onde escreveu, qual o contexto, qual o objetivo da carta, e só no final fazer algumas aplicações para a nossa vida e perceber que realmente o texto ele continua sendo vivo e eficaz, e ele é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, como diz em Hebreus. Amém? Então, eu termino essa parte do estudo agora. Na próxima vez que eu for continuar, eu vou continuar com aos santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Amém? Deus abençoe a todos vocês.